O Homem-Aranha é simplesmente o herói mais amado pela maioria das pessoas. Se tu falar com qualquer amigo teu ou com uma pessoa que tu conheça a respeito do Homem-Aranha e perguntar o que ela acha sobre ele, provavelmente ela vai falar que gosta do Homem-Aranha ou que é o super-herói favorito dela. Mas isso acontece porque o Homem-Aranha não é mais um mero super-herói que tem poderes. Ele é uma pessoa que tem muitos problemas e que passou por muita coisa, uma pessoa com traumas e que mesmo com esses traumas não faz o mal, sempre busca melhorar e fazer o que é certo. O Homem-Aranha é simplesmente, para mim, o melhor super-herói já criado. Mas para a gente entender o porquê das pessoas gostarem tanto do Homem-Aranha, nós precisamos analisar um pouco a história dele. Eu vou tirar como base da análise da história do Homem-Aranha pelos filmes do Sam Raimi, da primeira trilogia, que é por onde a maioria das pessoas conhece o Homem-Aranha. Ali tem muito da base do que é o Peter, do que é o Homem-Aranha nas HQs. Pelo menos os dois primeiros filmes. Então vamos começar. Peter Parker, ele já começa sua vida de forma muito turbulenta. Ele perde os pais desde criança. A partir daí ele vai morar com seus tios. E mesmo assim, mesmo tendo uma vida relativamente sossegada morando com seus tios, na escola é diferente. Na escola as pessoas o tratam mal, fazem bullying com Peter Parker e não o respeitam. Chegando em casa, ele é uma pessoa pobre. Peter Parker é uma pessoa pobre e ele tem que lidar com isso. Chega um ponto que ele tem que começar a trabalhar. Mas isso é um pouquinho mais pra frente, vamos voltar um pouquinho. A partir do momento que o Peter ganha poderes, ele percebe que aquilo ali é algo incrível. Ele não é só mais uma pessoa que, aos olhos dele mesmo, era considerada fraca. Que nós sabemos que Peter Parker nunca foi fraco. Afinal, passar por tudo que ele passou e não se corromper à maldade, na verdade é ser bem forte. Eu penso assim. Mas Peter Parker, ele ganha aqueles poderes e ele começa a testá-los, né? Quem não se lembra da cena que ele sobe em cima de um edifício e começa a Shazam, Shazam, tentar jogar teias. E aí ele aprende que consegue jogar teias e se deslocar através dos prédios. Essa cena é absoluto cinema. Então Peter Parker, ele ganha esses poderes e já começa a atuar como Homem-Aranha. Só que aí acontece uma coisa bem triste. Ele precisa de dinheiro. Novidade pro Peter Parker? Mas enfim, ele precisa de dinheiro para comprar um carro para impressionar a Mary Jane. Ele quer comprar um carro para impressionar a Mary Jane. Então o que ele faz? Ele usa seus poderes para ir num clube de luta, luta livre, né? E lá ele acontece uma cena engraçada, que ele não tem a roupa do Homem-Aranha ainda, ele usa só um capuz com o logo de uma aranha aqui. E perguntam pra ele qual o nome de lutador. Ele fala Aranha Homem. E aí o narrador lá, o narrador mesmo, ele fala, não, esse nome é horrível, vamos colocar o Homem-Aranha. E a partir dali ele percebe a força que tem. Porque ele vai entrar num ringue com o Bambambam lá, o cara mega forte. E ele acaba com o cara muito rápido. E pra ele ganhar aquele dinheiro pra comprar o carro, tava escrito que você consegue durar tantos minutos na gaiola com esse cara. Ele conseguiu ficar até menos, na verdade. E aí na hora de receber o dinheiro, o cara chega pra ele e fala, não, tu não vai receber todo esse dinheiro aí, vai receber uma mixaria. Ele, mas por quê? Porque tu não durou esse tempo todo, tu durou menos. Tu conseguiu acabar com o cara antes. Então ele fica bastante revoltado com isso. E nesse momento entra um bandido, assalta o dono daquele estabelecimento e o Peter, podendo fazer alguma coisa, não faz nada. Ele diz, e quem disse que isso é problema meu? Uma frase emblemática também do Homem-Aranha. E deixa o cara aí. Aí é que acontece uma das maiores desgraças da vida do Peter Parker. Ele sai do estabelecimento e percebe uma multidão, na verdade, ao redor de uma pessoa. Ele passa pela multidão, tira as pessoas da frente e ele olha pro chão e quem está lá é o Tio Ben. Seu segundo pai, a pessoa que o criou. E ele percebe o que foi que eu fiz. Ele fica muito triste com aquilo. Ele tem as suas últimas palavras com seu tio,
Ele olha pro seu tio e o seu tio tá no chão e ele se lembra. E ele vai se lembrar sempre do que seu tio disse a partir desse momento. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Só que nesse momento, Peter, ele não dá muita bola pra isso. Peter vai atrás do bandido. Ele encontra o bandido, ele encurrala o bandido. O bandido está encurralado, está à beira de um precipício, está à beira da morte. Nisso, ele tropeça e cai. O Homem-Aranha poderia ter salvado esse bandido, mas ele deixou ele cair e veio a morrer. A partir daí, vem um dos maiores traumas de Peter Parker. Ele percebe que a maldade, se ele der lugar para a maldade, ele deixa de ser ele. Ele vira alguém realmente ruim, e ele percebe que os frutos da maldade não valem a pena. Esse é Peter Parker, uma pessoa com problemas, que sabe que tem que fazer o certo, mas que muitas das vezes não consegue, se arrepende e busca fazer o certo novamente. E vamos falar a verdade, quantas vezes você, sabendo que estava fazendo algo errado ou que o que você iria fazer era errado, você vai lá e faz e se arrepende das coisas que fez? Meus amigos, isso acontece bastante com Peter Parker. Só que vocês lembram o que acontece, né? Na verdade, não foi aquele bandido que matou o Tio Ben. Foi justamente o Homem-Aranha. E foi sem querer. E o Homem-Aranha o perdoa na última trilogia de filmes. A vida do Peter é dura. Logo após toda essa sequência, a gente percebe a família, o amigo do Peter se desestruturar. O pai do Harry, Norman Osborn, ele era um grande cientista, só que ele ficou corrompido pela ganância do reconhecimento. Ele queria ser reconhecido e que seu produto desse certo. Então, mesmo com todos os avisos, ele foi lá e testou um produto que não era para ser testado. E ele virou o Duende Verde, uma pessoa simplesmente maléfica, o oposto de Peter, uma pessoa que é só maldade e não tem bondade alguma, que não se arrepende das coisas que faz e que só faz buscar o mal. E é por isso que Duende Verde pra mim é o melhor vilão do Homem-Aranha também. De um lado, a gente tem o Peter Parker, o Homem-Aranha, que é uma pessoa que, embora cometa muitos erros, uma pessoa que sabe que está fazendo coisas erradas muitas das vezes, mas que a sua consciência o martela, a sua consciência o julga constantemente, e ele sabe que ele não pode continuar fazendo aquilo, ou o que ele fez não tem mais não tem mais como reverter aquela situação, mas que ele pode fazer o necessário para ajudar a quem prejudicou. E do outro lado, a gente tem o oposto do Peter, Norman Osborn, uma pessoa que busca somente poder e que fará tudo o que é necessário para conseguir esse poder. Ele não se importa de fazer a maldade. Na verdade, ele até gosta de fazer a maldade. Então, por isso que, pra mim, o melhor vilão do Homem-Aranha é o Duende Verde. Mas enfim. E aí, o Peter, ele já passou por esse tanto de coisa, tantas coisas ruins, e agora ele começa a enfrentar um novo vilão. Esse vilão, ele é bem lunático. Ele vai num evento onde tem várias pessoas comemorando, que eu não me lembro o que é agora, mas é um evento onde tem várias pessoas e ele começa a jogar bombas. E o Homem-Aranha faz o máximo possível para minimizar os danos e salvar quem for possível. E aí ele tem esse primeiro encontro com o Duende Verde. E aí tem a casa pegando fogo, ele vai lá, salva a senhorinha da casa pegando fogo. E na verdade também lá tem o Duende Verde lá dentro, que não é bem uma senhorinha, que é uma cena muito boa também. E aí tem o final do filme, onde o Peter, ele descobre que o Duende Verde é o pai do Harry, o pai do seu melhor amigo. E aí ele entra toda nessa problemática que vai acarretar lá no filme 3,
onde a gente já vê no filme 2 o Harry com depressão, revoltado da vida. Mas fazer o quê? Aí você vê a diferença, o Peter passou por tantos problemas e conseguiu voltar ao seu eixo. Conseguiu voltar ao eixo de uma pessoa boa. E o Harry, por muito tempo no filme, se deixou levar pela maldade. E o final dele foi triste, cara. Tem muita gente que não gosta muito do filme 3. Eu gosto do filme 3. Obviamente ele é inferior aos dois primeiros, mas ainda pra mim não é um filme ruim. É que os dois primeiros botaram um nível muito lá em cima. Principalmente o 2. O 2 é maravilhoso, o filme 2. E o 3 caiu um pouquinho. Mas eu gosto do filme 3 também. Bem, mas esse foi o vídeo. Era falar sobre como o Homem-Aranha é um super-herói amável, adorável, incrível. E por que a gente gosta tanto dele.